Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de maio. Para quem vem acompanhando, desde o dia 18. Já vou te chamar, tá, querida? Desde o dia 18 estamos com sorteios, lives, bate-papo, livros e livros e livros. Amanhã é o último dia e aí a gente dá uma paradinha e só volta no final de junho, tá bom? Muito bem, nossa autora já está aí, vamos chamá-la. Mandei o convite para você, só aceitar. Opa. É assim mesmo. Aí, agora estou vendo. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então tá bom. Prazer conhecer. Boa tarde. Oi, pessoal. Que delícia! Primeiro, eu quero muito te agradecer por você disponibilizar um tempo de vir aqui, bater papo, falar sobre os seus livros. Muitíssimo obrigada, tá? De nada, para mim é um prazer. É muito bom a gente falar do que ama, né? É verdade, tenho que concordar com você. Falar de livro já é muito bom, principalmente quando é o nosso livro, né? Com certeza. É a tua primeira live literária? Não, mas já faz um tempo que eu já fiz. Você já fez live, então já sabe, já tá cascuda em live. Que Tá vendo? Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, região oeste. São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Eu já fui para Búzios e Angra na minha lua de mel. Que maravilha! Eu acho Angra muito mais bonita do que Búzios, vou confessar aqui. Mas são duas cidades lindíssimas, magníficas, com resorts lindos, vale a pena conhecer. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio, você pretende vir? Sem condições, por enquanto eu vou ficar na de São Paulo, mas quem sabe mais pra frente. Muito bem, se a gente tiver a oportunidade de se conhecer, de você vir ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Tá bom, pode deixar. Muito bem, eu estou aqui com uma dose de amor. Você tem seu livro físico aí? Não, ele tá indo pra gráfica, tá na pré-venda ainda esse mês. Que maravilha! Esse Uma Dose de Amor não é a tua única publicação, né? Você tem mais livros publicados? Tenho sim, na Amazon. Deixa eu ver aqui. Você tem No Limiar do Abismo, Isso, Um Pacto, Uma Escolha, que é uma novela, não é isso? com vampiros, Enemies to Lovers, romance de época, isso aí. SOS Sou Mãe e agora Relatos de uma Maternidade Real. Esse livro do SOS Sou Mãe, você escreveu em conjunto com outras autoras? Sim, com outras autoras, cada uma contando seu relato sobre maternidade romantizada, maternidade atípica. Eu falei sobre a minha experiência com depressão pós-parto, outras mães que perderam bebês, mães de autistas, mães PCDs, enfim. É uma obra muito importante que ajuda muitas pessoas. Eu tenho muito orgulho desse trabalho com elas. Profissionais também da saúde participaram. Nutricionista, psicóloga, farmacêutica, uma galera. Olha que delícia! Uma capa lindíssima que retrata bem a vida de uma mãe.
está vendo ali que ela está cozinhando, segurando o bebê, o relógio lá atrás, e livre, o gato e o pensamento. Quer dizer, aquele caos na vida de uma mãe. Tá aí, SOS, sou mãe. E agora? Relatos de uma maternidade real. Já corre lá no site da Amazon, gente, já coloca na listinha de vocês. Eu tô vendo aqui Amor de Redenção, spin-off de um pacto, uma escolha. A capa tá lindíssima também. E converse com seus demônios, não é isso? Esse foi minha primeira obra, meu primeiro livro publicado na Amazon com meu amigo John O'Brien. Foi publicado em setembro de 2020, na pandemia, e é um livro para ajudar as pessoas com transtornos emocionais, para estar auxiliando mesmo as pessoas. E teve um feedback muito positivo. Que coisa boa! Agora, tirando esse Converse com seus demônios e o SOS, seus outros livros são o quê? Romance, fantasia? Qual é o gênero ali que eles se encaixam? Eu gosto de escrever romance, mas também escrevo de vez em quando algumas poesias, alguns contos. Participei de mais de 20 antologias. Foi assim que eu comecei minha carreira, desde 2018, né? Que eu publiquei a primeira história numa antologia da Editora Sina. Foi publicado esse conto no Limiar do Abismo, era dessa editora. E aí foi reescrito, foi repaginado e foi relançado numa versão estendida. Que maravilha! Participou mais de 20 antologias, gente. Vocês têm noção do que é isso? É praticamente o come-come de antologia, essa menina, gente. Mas eu vou te falar, é a melhor estratégia para que as pessoas conheçam a sua escrita. Sim. Porque a antologia, cara, é sensacional. Esse ano eu tô pensando em participar de algumas, inclusive só de suspense e terror, que eu gosto. Mas eu fui convidada de surpresa para participar de uma antologia da Cecília Meirelles, que vai acontecer aqui na região dos Lagos. E eu fiquei realmente muito animada, apesar de não ser o meu tipo de escrita. Mas eu estou pensando em embarcar numa antologia de suspense pela Carnage, uma editora que é só suspense. É uma estratégia muito boa para os leitores conhecerem a escrita do autor. Agora, Gia, o que te inspirou, por exemplo, a você começar a escrever romance? Eu sempre fui uma leitora muito voraz, né? Desde pequena sempre gostei muito de ler, 9, 10 anos. Nunca fui uma pessoa de fazer muitas amizades. Sempre fui mais na minha, 2, 3 amiguinhos. Aí, quando eu ficava sozinha, eu ia lá naquela salinha que tinha na escola, terceira, quarta série, para pegar livros, porque não conseguia me enturmar muito. Sempre gostei de ler Turma da Mônica, gostava de ler vários livros ali infantis. E aí, na adolescência, foi aquele boom do Crepúsculo, que eu sou apaixonada até hoje, né? Eu adoro vampiros, The Vampire Diaries e Crepúsculo, a minha paixão. Até porque eu peguei inspiração nele para escrever essa história de pacto, uma escolha, né? Um pouquinho mais de TVD, na verdade. E aí eu sempre gostei muito de romance, assim, eu gosto de ver os temas sendo abordados e como tudo é feito ali, que envolve você na leitura, que faz com que você reflita e tenha aquela sensação de acreditar no mundo melhor. Muito bem, você é novinha, né? Você é da geração do Crepúsculo. A gente você deve ser mais nova do que eu, mas já tem uma bagagem literária bem densa, né? Que coisa boa, gente. Agora, nesses seus romances, eles todos foram publicados independente, ou foi por editora? Esse que eu estou lançando agora, Uma Dose, pela editora Flag, é o primeiro livro que eu estou lançando por um grupo editorial mesmo.
foi aceito esse ano por contrato tradicional e eu fiquei muito feliz por essa conquista, que eu vim batalhando no independente há bastante tempo. Não é muito fácil competir com o que a gente tem no mercado, mas eu tenho estudado marketing digital, isso tem me ajudado muito a entender as tendências e adaptar a minha essência. Por exemplo, eu posso escrever um livro mais envolvente, mais hot, por exemplo, só que adaptar ao tipo de tema que eu quero falar. Por exemplo, o que eu estou escrevendo agora é um hot, só que ele fala de assédio no trabalho, ele fala sobre relação abusiva, que são temáticas que fazem parte do que eu acredito que é importante ser falado. Eu não queria fazer um livro que ficasse só falando de assuntos normais, comuns, mas um livro que envolvesse as pessoas, mas que também fizesse refletir, porque a minha escrita é assim, ela traz um pouco de crítica também. Muito bem. Agora, como é autora independente, né? E agora publicando pela Voe, a Voe é da Flive, gente. É o selo da Flive, não é isso? Exato. A Flive, que é uma editora que eu gosto muito, que só publica autores nacionais também. O foco deles é autora nacional, e fazem um trabalho belíssimo. E a capa de Uma Dose de Amor está arrebatadora. Eu quero esse cabelo, essa cor de cabelo, eu quero esse cenário, eu quero essas borboletas. Gente, está linda essa capa. Diferente das outras, né? Porque assim, a gente fazer capa de publicação independente é diferente. A gente precisa ver o profissional, a gente precisa estudar para não ser passada para trás. A gente, às vezes, a gente mesmo tem que criar a nossa capa. Os outros livros, quem fez a capa? Eu contratei alguns capistas que eu conheço, que trabalham muito bem. A capa de um pacto foi a Glaucia, da Ex Magnific Design, que eu fiz aqui pelo Instagram. A capa de No Limiar foi uma amiga minha, Rubane Damas. Então eu vou muito por colegas que eu conheço que trabalham bem e fazem a capa bacana, dentro do que eu espero pro livro. Muito bem. Depois, quando a live acabar, eu vou pedir para você botar nos comentários, se você souber, o arroba das suas capistas. Tá Porque bom. vira e mexe, tem gente que pede indicação de capa. A capa de Um Pacto, Uma Escolha, tá belíssima. Tá linda, tá muito bem feita. Todas elas estão muito bem feitas, mas Um Pacto, Uma Escolha tá de arrebentar. O SOS também, eu gostei bastante do SOS. Agora, fala. Foi a Helena Dias que fez, que eu vou indicar tudo. Helena Dias, tá aí o nome, gente. Já procura aí pelo Instagram. Agora, escrevendo romance, participando aí de várias antologias, como é que você escolhe, Gia, os temas, os cenários para as suas histórias? Vem muito da inspiração, um pouco da minha vida pessoal, eu acho. Eu tirei essa história de um momento difícil que eu passei. Comecei a escrever Uma Dose em 2016 no Wattpad, depois de ter sofrido cyberbullying, inclusive, num outro site de fanfics que eu escrevia. E aí fiquei um tempo sem escrever. Aí quando eu comecei a voltar para o Wattpad, ler livros lá, aí me ajudando nesse processo, porque eu estava com depressão. E comecei a escrever contos lá. Aí me deu a ideia de escrever um romance universitário que falasse sobre bullying virtual, sobre trote universitário, porque eu já tinha lido alguns livros sobre isso. Tem uma série que eu gosto muito, que é Foi Assim Que Te Amei, da Adriana Brasil, da editora Novo Século. E tem essa temática também universitária e algumas coisas sobre trote também. E isso me deu vontade de falar. Comecei a assistir depoimentos no YouTube de alunas de universidades particulares, na verdade, que passaram por trote e tiveram uma experiência traumática. Eu não vou revelar o nome da universidade, porque fica meio difícil, mas realmente aconteceu. Foram coisas bem complicadas, muita questão de assédio, que eles
coisas muito fortes ali que acabam fazendo com que você pense se vale a pena participar daquilo e em nome de um ritual ou não. E eu queria que as pessoas fizessem essa reflexão, porque a minha personagem, ela quer fazer jornalismo, ela quer construir a vida profissional dela, e ela tem uma visão muito romântica do mundo, ela é muito inocente, ela ainda não conhece muitas coisas. Aí ela vai para a faculdade, participa do trote, escondido dos pais, e tem aquela experiência de acabar sendo assediada, de passar por coisas que ela não esperava ali dentro, e virar sensação na internet. Toda essa exposição pesada vai virar a vida dela de cabeça para baixo, ela vai ter que se readaptar nesse processo, superar, depois voltar para a faculdade, continuar a vida dela de onde ela parou. Muito bem. Agora, você tem uma espécie de rotina de escrita? Porque, assim, parece que você... Qual é a tua primeira publicação? Foi em que ano? 2018 foi os contos, né? Mas livro mesmo foi 2020. 2020, conto 2019, livro em 2023. Ou seja, você é uma máquina de escrever. Você está sempre produzindo. Exato. E aí eu queria saber como é que é essa tua rotina. Se você escreve todo dia, se você escreve só quando tem inspiração, porque eu sei que você é mãe, então você tem que equilibrar ali todos os, né, toda a produção. Como é que funciona contigo? Olha, eu tinha uma rotina bem complicada para conseguir escrever, mas normalmente eu virava uma noite fazendo isso. Sexta-feira ou sábado, para conseguir dar conta, porque a minha maternidade é atípica, gente, eu sou mãe de autista. Então, quem já sabe, tem um pouquinho de noção que a gente não tem esse tempo para ficar sentando e escrevendo na hora que a gente bem entende. Mas a gente precisa se organizar. Eu estou num processo de fazer terapia novamente agora, porque eu precisei tratar algumas coisas, inclusive porque eu tô com esse livro que eu falei no começo aqui, que é um romance para terminar, e desde outubro eu não conseguia terminar esse livro, por conta de coisas que foram acontecendo, inclusive o diagnóstico da minha filha. E aí eu precisei me readaptar. Mas eu tô me acostumando com a nova rotina e fazendo novos planejamentos. Eu quero lançar pelo menos desse livro esse ano e um romance de época que já está terminado, só vai para revisão, que é Dama Indomável. Meu Deus do céu, temos publicação à vista. Vai sair esse ano ou é para o ano que vem? Eu pretendo que Jogo Perigoso saia esse ano, que é um livro que ficou muito bom e estamos esperando as betas terminarem os comentários. Vamos ver se elas terminam para me ajudar. Que maravilha, gente. Lembrando que Uma Dose de Amor está em pré-venda. Está em pré-venda até quando? Até o finalzinho de maio. Eu estou fazendo uma lista para quem quiser comprar comigo. Eu estou fazendo brindes exclusivos, ecobag, mandando aí livro autografado quando chegar, fazendo uns kitzinhos bem legais. Então, para quem quiser comprar comigo no Pix, já sabe. Qual é o teu Instagram? É o @_GiaOliver. Ô, Gia, coloca aí nos comentários para o pessoal, por favor. Ó, gente, quem quiser conhecer o trabalho da nossa autora, mais informações sobre a pré-venda, já corre lá no Instagram dela, deixa um direct, já segue a nossa escritora. Eu vou ler aqui a sinopse do livro, tá? Para inserir o pessoal um pouquinho mais na história, e aí a gente começa a conversar sobre a Sofia. Sofia Medeiros é uma jovem em busca de realizações. Apaixonada pelo curso de jornalismo, ela se vê vivendo seu sonho universitário, antes de tudo virar um pesadelo. A garota é obrigada a recalcular a rota da própria vida quando vê suas certezas virarem poeira entre os dedos. Será que ela saberá se reerguer? Sofia precisará se reencontrar consigo mesma e lidar com as consequências de suas escolhas. Porém, no meio do caminho, muitas descobertas
serão feitas e revelações virão à tona. Entre idas e vindas desenhadas pelo destino, o amor está sempre presente na vida da estudante. No entanto, é somente quando ela conhece Guilherme, um charmoso rapaz que a paixão a arrebata. Ambos precisarão fazer escolhas em nome do amor. Ai, gente, não dá uma derretida no coração, não dá? Eu acho. A gente já fica com o coração derretido. Quem é o Guilherme? O Guilherme é um médico oncologista pediátrico. A Sofia vai conhecer ele no hospital, onde ela vai ser voluntária, junto com o pessoal da faculdade dela. Menina, quer dizer, já temos um personagem bem forte aí, né? Agora, Gia, como é que você, durante a narrativa, na hora de construir a tua trama, você produz os seus personagens? Você pega características externas, você usa próprias experiências, como é que você cria da alma, da vida aos seus personagens? Eu me inspiro em séries, em filmes que eu assisto, né? Ou de algumas pessoas que eu conheço que poderiam se encaixar, um pouquinho de tudo. E a gente vai se deixando levar pelos personagens, mas sempre eu faço um planejamento, sim, eu faço um roteiro para eu saber o que acontece em cada capítulo, qual que é o final da história, para eu não me perder. Mas eu não consigo escrever todo dia, então às vezes eu tenho que dobrar a meta. Eu acho que o pessoal aqui talvez não conheça o NaNoWriMo, mas é um desafio bem legal de escrita que acontece todo ano. E você tem que escrever um livro em um mês, né? Inclusive, Pacto foi escrito nesse desafio. Eu escrevi ele durante o NaNoWriMo. Exatamente. Então, eu tinha que dobrar, trabalhar muito, dobrar a meta um dia para o outro, 4.000 palavras. E ia escrevendo. Eu escrevi novela exatamente por esse motivo, porque é um tipo de livro mais rápido, você não precisa aprofundar muito e o foco é mais os personagens principais, são poucos conflitos, né? Já um romance fica muito difícil você escrever no mês. Eu admiro quem consegue, mas eu não consigo. Eu levo 1 ou 2 anos ou mais para terminar. Esse livro de uma dose eu levei 3 anos, porque eu não conseguia escrever muito, porque minha filha era muito pequenininha e eu não tinha muito descanso. Ela não dormia de noite e tinha também dificuldades para dormir de dia por conta da hiperatividade. Mas a gente vai se ajustando, né? Eu sei que talvez eu seja uma Meyer da vida, leve uns 5 anos para publicar de vez em quando, mas cada autor tem o seu processo, importante é a qualidade do trabalho. Exatamente. Esse evento que a escritora citou, gente, para quem não conhece, acontece em novembro e tem essa demanda de autores que você tem que escrever um livro em 30 dias com 50 ou 60 mil palavras, alguma coisa assim, não é? E aí você tem que, diariamente, você tem que bater a meta ali de 1.000 e pouquinho, 2.000 palavras. E aí, ao final desses 30 dias, você tem uma história. Cara, eu acho sensacional essa ideia, mas eu não conseguiria. Não tenho esse perfil. Primeiro que eu odeio viver sob pressão. Ter que escrever sob pressão é punk, assim. Tem que terminar daqui a 30 dias, eu tenho esse tempo para fazer, e aí vou bloquear. Você em algum momento teve que lidar com um bloqueio criativo ou não? Então, eu escrevi um conto para uma antologia que foi muito bem avaliado, o pessoal sentiu uma vibe de Crepúsculo, né? E aí eu falei, vou fazer uma história maior. Uma amiga minha me incentivou a escrever, a Diane Berger, que é uma das best-sellers da Amazon. E aí eu falei, vou escrever. Aí eu fui escrevendo. Aí chega dias que dava uma bloqueada, eu ficava muito cansada, porque, 2.000 palavras, para quem entende Nietzsche, é uma beleza. Mas eu ia fazendo o que dava, eu consegui terminar o desafio. Aí no mês seguinte, eu fui fazer a revisão, fui fazer os ajustes do livro, e aí depois a minha amiga Carol, que é minha revisora também, me ajudou em todo o processo de leitura crítica e aprimoramento da história para eu publicar na Amazon em 2021. Tem uma pessoa que perguntou aqui, como é que faz para participar?
Como é que faz, Gia? Eu não sei. Eles abrem inscrições no site, é gratuito, e aí você faz o cadastro, coloca os dados da tua história, e aí eles vão mostrando a tua velocidade de escrita, quanto que você consegue escrever, a meta que você vai bater. Se você não conseguir terminar o desafio, tudo bem, mas se você conseguir escrever 20 mil palavras no desafio, você já teve um bom andamento para desenvolver depois. Eu já tive uma vez que eu não consegui terminar um livro teen que eu estava escrevendo, mas eu dei um pouco de progresso na escrita através do desafio. E qual é o site? Acho que é www.nanowrimo.org, alguma coisa assim. Mas eu vou confirmar e coloco depois nos comentários. Show de bola. Agora, hoje, o que diferencia, por exemplo, uma dose de amor que está em pré-venda, gente, repetindo, dos outros livros, dos outros romances que existem no mercado? Então, uma dose, ele tem uma representatividade muito forte. A gente tem personagens impactantes. Eu tenho uma personagem que é a melhor amiga da minha protagonista, que ela é gordinha também. A gente fala dessa questão de aceitação dela, da Amanda. Tem uma personagem que ela é indígena, que é da faculdade da Sofia, e ela vai sofrer xenofobia lá. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, e é uma coisa muito triste. Então, eu vou abordar esse assunto também. E a gente consegue abordar várias temáticas importantes numa história universitária, em New Edit. É um livro que traz bastante reflexão, que você vai vendo a trajetória da personagem entrando na faculdade, passando por um processo de superação, se desenvolvendo, ganhando independência, depois voltando, e aí tendo ali todo um processo de término desse desenvolvimento dela para que ela se envolva com alguém. O slow burn, ele é muito disso, né? Ele é um tipo de livro que, antes da pessoa se envolver com alguém, primeiro ela tem que se conhecer, primeiro ela tem que estar bem consigo mesma, depois ela vai se apaixonar por uma pessoa. Eu gosto muito de livro assim, a gente vai se apegando na personagem, é uma delícia, né? É verdade. Perfeito. Agora, não, e é verdade, a gente vai lendo, pegando referências, vai se apegando a determinados enredos, pega aquele personagem também como favorito e você começa a idealizar. Daqui a pouco a tua própria história ganha vida, você vai... É todo um processo, né? Escrever, literalmente, tem todo um processo envolvido. Agora, hoje eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu Um Pacto, Uma Escolha, que foi justamente essa novela, porque essa capa está belíssima, e do que se trata Um Pacto, Uma Escolha? Tá bem, Um Pacto, Uma Escolha, ele se passa no finalzinho do século XIX, na Inglaterra, uma província que eu criei, fictícia. A gente tem um clã de vampiros e o pessoal dos caçadores. Ali existia um pacto que permitia que os vampiros caçassem em determinados locais e não matassem tantos humanos assim. Tinha um limite, né? Eles poderiam caçar pessoas ruins, pessoas que não iam fazer falta, não caçar crianças e pessoas inocentes à revelia e mostrar quem eles eram. Mas tinha alguns clãs que não aceitavam essa regra imposta pelos caçadores. E aí começou uma guerra entre os clãs, começou muitas mortes entre aldeias, né? Muitas pessoas foram mortas nas aldeias, muitos humanos, e os caçadores tiveram que intervir e fazer um extermínio, né? E aí a Celina, que é a minha protagonista, ela é uma das caçadoras mais fortes ali da Fortaleza, uma mulher empoderada, muito forte, muito dona de si, que não quer se envolver com ninguém, que tá de boa e tá fazendo o trabalho dela e tá super na vingança, porque ela teve a família dela morta por vampiros, então ela tá muito nessa questão de se vingar. E o Dimitri é o líder do clã ali do local. Um dos únicos clãs que tinham respeito pelo trato, né? E aí eles vão começar a tretar, vai ser
uma briga muito forte aí, muito conflito, e ela vai acabar se apaixonando pelo inimigo dela. Isso vai deixar ela bastante dividida. E isso aí já não é um pouco mais clichê, não? Ou não? Mais ou menos, né? Um pouquinho clichê, mas eu acho que muita gente gosta, né? E é bem gostosinho de ler, assim. Você falou aí que você adora Crepúsculo e nananã. O Crepúsculo te influenciou diretamente na produção de um pacto, uma escolha ou não? Ele me influenciou mais na parte dessa questão dos vampiros conseguirem paz com os humanos. A maioria das coisas foi mais The Vampire Diaries, que eu acho que combina mais essa questão da hipnose, a verbena e tal, tipo assim. Muito bem. Agora, no limiar do abismo, do que se trata essa obra? Esse conto foi meu primeiro conto publicado, como eu falei. Ele é um conto muito forte, porque ele fala sobre uma menina que perdeu os pais no acidente de carro. E isso ela sobreviveu. Ela foi criada por uma família bem difícil. A tia e a prima, ela não se dava bem. E ela desenvolveu o estresse pós-traumático e uma depressão muito forte, né? E aí as coisas se complicaram. Ela ficou muito mal na vida, não conseguia superar e acabou se entregando, na verdade. Ela se entregou para a doença conforme o tempo passou. Chegou um momento que ela começou a ter alucinações, né, que é a depressão psicótica. Aí, essa parte do livro, eu me inspirei um pouco no Edgar Allan Poe. Eu gostava muito dos livros dele, ainda gosto, né, na verdade. Essa pegada de terror, de crítica, de mostrar o que acontece na mente da Insanidade. Você já leu O Poço e o Pêndulo dele? Conhece essa Eu tenho história? O que Então, mais mexeu comigo, eu gravei inclusive para o podcast uma temporada só do Edgar Allan Poe. E eu estava tão mergulhada na insanidade dele, na loucura, que quando eu gravei o Corvo, eu precisei me desintoxicar, porque eu conseguia escutar a madeira do quarto, eu conseguia visualizar aquele corvo. Foi um negócio assim, porque ele vai te enlouquecendo com aquela narrativa, que ele vai te envolvendo na própria loucura. exato. E cara, eu gravei para o podcast vários contos dele, e tu começa a entender que ele ele era muito problemático, mas a loucura dele, do mesmo jeito que destruiu ele, também salvou. Então é uma loucura, sabe, Edgar Allan Poe? Quem nunca leu, leia pelo menos uma coisa. Vocês vão surtar. Agora, eu tô vendo... Desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Então, eu me inspirei nesse conto dele, O Poço e o Pêndulo, porque fala de um cara que ele começou a enlouquecer dentro da cadeia, dentro da prisão ali, ele estava sendo condenado, né? Ele começou a ter alucinações com os ratos querendo comer ele, comer as cordas e tal. Então, eu queria pegar essa vibe. E eu trouxe uma personalização, né? Eu caracterizei personagens, sentimentos, transformei eles em pessoas. Então, medo, a culpa, a autopiedade, eu fiz isso aí. Transformei ele em personagens. Então, ela começou a ver esses sentimentos como se fossem pessoas perseguindo ela. E ela foi confrontada por cada um deles até que isso fizesse com que ela quisesse mudar. Mas ela só foi fazer isso durante uma tentativa ali de acabar com tudo e foi salva por um psiquiatra que vai indicar que ela faça o tratamento e possa melhorar e superar. Então, é uma história realmente de muito crescimento para ela. Eu tô vendo aí que você usa várias dinâmicas voltadas para o drama. Sim. A gente tem um drama inserido num romance, a gente tem o drama inserido na fantasia de vampiro, a gente tem um drama com perdas familiares. Eu queria saber, Gia, como é que você equilibra
esses dramas na tua história? Quando você termina o teu livro, por exemplo, que é denso, carregado com esses temas que são pesados, né? Você precisa desintoxicar. Como é que você equilibra esses dramas nas tuas histórias? Então, Pacto, ele vai falar sobre essa questão de redenção, porque o Dmitri, por muito tempo, ele caçou muitos humanos, né? E ele se culpava de não ter controle da sede. E a Celina também vai precisar lidar com essa questão de adaptação. Aí você vê essa luta contra a sua própria natureza, que eu acho bem interessante esse dilema. Já uma dose, ele tem drama, mas dá uma equilibrada. Tem umas cenas que você vai chorar, obviamente. Eu chorei escrevendo algumas cenas, impossível não chorar, mas não é o livro inteiro. Então você pode ficar tranquila que não é uma coisa que nem assim que acaba, que você vai ficar destruído e tal. Eu equilibro com momentos cômicos, momentos de amizade, momentos de ternura. É um livro que fala sobre perdão, sobre recomeço, sobre sonhos e sobre superação. A gente vai crescendo junto com a personagem. Eu senti que, de alguma forma, eu escrevi esse livro como algo que eu precisava naquele momento, mas eu não esperava que tivesse a repercussão que teve. O Wattpad recebeu ele muito bem, os leitores gostaram bastante. E aí eu lancei ele na Amazon, mesmo com medo de não dar muito certo naquele momento. Porém, a gente fez uma leitura coletiva, alguns amigos me ajudaram bastante nessa parte, estou super grata a eles. E a receptividade foi maravilhosa, fiquei muito feliz. Eu consegui falar sobre espiritualidade nesse livro, no momento certo, eu consegui falar sobre as temáticas importantes e fazer uma história que tocasse o coração das pessoas. Ai, gente, que delicinha. Bom, o que os leitores, de modo geral, né? Aqueles que ainda não conhecem a tua história, aqueles que estão aguardando pelo teu livro, Uma Dose de Amor, o que eles podem esperar de Uma Dose de Amor? O que eles podem esperar? Eles podem esperar uma história que vai mexer bastante com eles, que vai causar um pouco de impacto, que vai trazer reflexão. A gente sabe que livros que falam sobre projetos sociais, a gente quase não tem, é algo que você não vê sempre. E esse livro, ele fala uma parte no orfanato, ele tem outra parte em capelania, eu mesma faço esse trabalho, no hospital também. Então, é algo que eu amo muito, fazer trabalho como voluntária, e eu queria que as pessoas soubessem quanto esse trabalho faz a diferença, quando a gente se sente realizado, a gente recebe mais do que a gente dá. E eu sou muito fã dos Doutores da Alegria, então eles foram um pouquinho minha inspiração para esse cenário, para essa parte no hospital, deles brincarem com as crianças, deles conseguirem ali fazer um trabalho bacana que fizesse a diferença onde eles estão. É um livro muito fofinho. Eu estou vendo aqui que em algumas obras suas, você tem mais de 25 avaliações. Ou seja, vários, diversos feedbacks. Todas as obras dela têm avaliação. Algumas mais, outras menos. E aí eu queria saber, Gia, como é que você lida com esses feedbacks, tanto positivos quanto negativos? Olha, eu acho que é um processo de amadurecimento de todo autor. Confesso que algumas vezes foi difícil para mim abrir o KDP e ver o resultado que estava lá e não sei o que estava esperando. Inclusive, quando eu lancei Uma Dose Independente, eu tive uma crise e eu queria parar de escrever. Porque eu fiquei frustrada com o lançamento. Era o meu primeiro romance lançado. Eu falei, meu, como assim? Eu já lancei tem tempo e ainda não tem avaliação. E eu atrás de parceiros, aquela loucura toda. Aí os meus amigos falaram para mim, não, você não vai desistir, você vai continuar. Que é isso, você vai continuar, não desista. E aí eu me segurei e falei, tudo bem, então eu vou encarar a escrita como hobby, não como um trabalho agora, para eu não ficar criando altas expectativas. Porque nem todo mundo consegue lançar um livro hoje, pagar os boletos com a Amazon, gente, não é a realidade de todo mundo. Quem dera se fosse assim com todos, a gente tem que ser realista.
Então, eu hoje estou voltando para a faculdade, né? O ano que vem estou voltando a estudar, vou começar a trabalhar novamente. Por enquanto, trabalho em home office, sou blogueira literária, trabalho com divulgação paga também, e continuo estudando em casa, eu não fico esperando que a Amazon faça milagre. Mas eu também tenho que estudar para crescer na minha carreira, se eu quiser crescer cada vez mais. Agora a gente vai começar a dar palestras, eu pretendo ir nas escolas específicas de uma dose, para que outros alunos possam saber esses temas, porque tem uma personagem no livro que ela tá fugindo um pouquinho da curva, né? Os pais dela são médicos, ela não quer ser médica, ela quer outra carreira. Existe uma pressão, muitas vezes, por parte de algumas famílias, para que você escolha determinada profissão. E eu senti isso na minha pele também. Ainda que não fosse uma coisa proposital, mas eu senti, por que você não vai fazer administração? Por que você não vai fazer arquitetura? Sendo que eu não sou do cálculo, eu tenho descalculia, tenho TDAH, não dá. Eu sou de comunicação e eu tenho que fazer o que me faz feliz e usar as minhas habilidades para que eu consiga trabalhar da melhor forma possível. Muito bem, é exatamente isso. Agora, você falou aí que você é divulgadora também, né? Você divulga livros de autores nacionais também, é isso? Um blog Mergulho na Literatura. Isso aí. Eu não sabia. Você tem um Instagram para isso, diferente do pessoal ou não? Tenho sim. Coloca aí nos comentários pra gente também. Por gentileza, já quero, gente. Tá aí, nossa autora também é divulgadora. Vira e mexe, tem gente, Monique, me diga uma divulgadora. E aí, às vezes, eu não tenho quem de blog Mergulho na Literatura. Já corre lá, gente. Já segue, acompanha o trabalho, divulguem os seus livros. A indicação melhor do que essa? Escritora, divulgadora, leitora. Aliás, 2 pontos aqui. Vamos falar de Crepúsculo? Eu vou acabar agora com a minha raça, com a leitora de Crepúsculo. Eu tinha um preconceito em relação a Crepúsculo. Adorava os filmes, eu dizia, mas eu não vou ler, não quero ler, besteira, bobeira, não sei o quê. Aí tirei férias e falei, bom, vou ler. Comprei o primeiro volume no sebo. Isso antes da pandemia. Aí comecei a ler. Falei, meu pai eterno. Não tinha nem terminado o primeiro, fui comprar o segundo. Eu queria acabar o primeiro para começar o segundo. Quando eu terminei o segundo, eu falei, vou ler agora até o sol da meia-noite. Porque foi na época em que ela anunciou que ia publicar, depois de não sei quantos anos, o sol da meia-noite. Eu falei, agora eu vou ler. Eu terminei o segundo já pensando em sol da meia-noite. Ou seja, eu li todos os livros, um atrás do outro, na mesma época. Fiquei apaixonada. No entanto, sol da meia-noite eu queria jogar fora, queimar, amaldiçoar. Foi o pior livro que ela escreveu da saga. Existem cenas ali que ela mudou que eu falei assim, será que ela releu o livro dela? Que essa cena aqui não é assim. Então, assim, foi o pior livro que ela escreveu da saga. O pior e o único, porque todos os outros eram excelentes. Agora, o sol da meia-noite, eu fiquei tão frustrada que eu queria mandar um e-mail para ela, xingando ela de tudo, porque foi catastrófico. Você leu O Sol da Meia-Noite? Não. Eu comprei na pré-venda e não li. Você tá brincando, garota? Não li. Eu li resenhas das minhas colegas, mas ainda não consegui ler, porque ele é um calhamaço. Eu não consegui nem ler Nárnia, meu, porque eu sou fã de Nárnia. É um calhamaço, sim, ó. Mas é uma delícia. Foi frustrante. Não tá perdendo nada, tá? Mas se você ler, você depois me manda mensagem, ouviu? Pode deixar. E o que você tá lendo atualmente?
Eu tô lendo um de fantasia, que é com Péricles, de uma parceira minha, a Jéssica Nascimento. Tô lendo um de época também. Eu leio um pouquinho de tudo, uns 5 ou 6 livros ao mesmo tempo. Cada dia eu leio um. Um de mafiosos também, é assim. Cada dia eu leio um tipo de livro. Vai lendo tudo, eu sou assim também. Qual é a escritora nacional ou o escritor nacional que você indica? Olha, é difícil. A lista é grande. Eu indico a Samantha Holt, a Ione Simões. Tem uma lista grande. A Priscila Devely também, que eu já li, gosto bastante, uma amiga minha. A Cris Rodrigues. Uma galera, né? Muito bem. Agora, Uma Dose de Amor está em pré-venda pelo site Voe, não é isso? Pelo site da Flávia. Tem link na minha bio. Muito bem, tem o link na bio da nossa autora. E aí ele vai para a Amazon quando? Vai demorar um pouquinho. Eu vou esperar primeiro acabar esse processo de impressão deles, mês que vem. Os livros vão chegar no começo de julho. Eu vou fazer o lançamento em julho aqui em São Paulo. Eu decidi abrir um projeto literário para fazer feiras aqui em São Paulo. Estou convidando algumas amigas para participar. Inclusive, o lançamento do meu livro vai ser nesse primeiro dia do evento, porque eu sinto muito essa necessidade de união, porque a gente não tem muito essa parceria aqui. E eu, como autora que estou começando, eu fico meio receosa. Então, eu pensei, poxa, eu preciso criar alguma coisa que a gente possa se unir, fazer um projeto legal, unir blogueiros, unir leitores, divulgar a literatura nacional, conversar sobre os temas dos nossos livros e cada uma crescer junto, né? Eu acho que crescer junto é melhor que crescer separado. Foi assim que eu criei a União Literária Paulista, que a gente está desenvolvendo aí. Que maravilha! Então, quando ele for publicado, você mande o link para que eu possa compartilhar nas minhas redes sociais. E coloca o link da pré-venda nos comentários da live. Que aí o pessoal já pode acessar lá bonitinho. Ai, ai, gente, que delícia falar de livros. Gia, foi um prazer receber você no meu projeto esse mês. Eu quero te dizer que você é uma graça de pessoa, que está no caminho certo, produzindo, escrevendo, publicando. Não pare, continue nessa sua trajetória, que eu só te desejo sucesso. Muitíssimo obrigada, querida. Obrigada, Monique. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada ao pessoal que veio assistir e participou aqui com a gente. Não deu tempo da gente responder alguma pergunta, mas se vocês quiserem fazer depois, eu respondo. E é isso aí. Me sigam nas redes sociais, sigam a Monique, acompanhem as lives. Ela sempre traz autores muito legais aqui, divulgando a literatura nacional. Muito bem! Lembrando que essa live pode ser assistida no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e Instagram. E eu vou marcar a autora aqui na live, tá, gente? Então não se preocupe. Gia, só para frisar, o seu Instagram é _Gia Oliver. Isso. Gia Oliver. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite e amanhã é o último dia da maratona de maio. Beijo, Gia. Obrigada. Tchau.